Mas é que hoje faz 52 anos, Mauro, se eu não estiver errado, que o Brasil... perdão, o Palmeiras foi o Brasil. Foi o Brasil. Vestiu a camisa da seleção brasileira para enfrentar o Uruguai dentro do Mineirão. Valdir Joaquim de Moraes, Djalma Santos, aquela tropa espetacular. Então, só para fazer um registro sobre isso, me parece uma lembrança justa, né? Porque não é toda a seleção no mundo todo, não é toda a equipe no mundo todo que teve o orgulho de constar na sua história, o privilégio de vestir a camisa do seu país. E um momento maravilhoso de um técnico estrangeiro dirigindo a seleção brasileira. A única vez. Dom Philpo Nunes. Mauro, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até para adoçar o coração do torcedor do Palmeiras, especialmente. E é só para destacar, né, uma coisa que é importante. Não foi o único, mas foi o primeiro a vestir a camisa da seleção brasileira. Naquele 65 mesmo, na Inglaterra, o Corinthians jogou em outubro com a camisa azul, uniforme 2 do Brasil, contra o Arsenal, perdeu por 2-0. O Arsenal, que foi o 14º colocado daquele campeonato inglês. Meu Deus. Não é um jogo oficial porque é jogo de clube, mas o Corinthians também jogou com a camisa da seleção brasileira, e o Atlético Mineiro, 3 anos depois, no Mineirão, venceria a Iugoslávia também com a camisa da seleção. Mas o primeiro a jogar foi o Palmeiras. E por que o Palmeiras? Entre outras coisas, para variar, a CBF era uma bagunça, a CBD, não havia data e como formar uma seleção à época, e se pegou o melhor time do país então, que havia vencido antecipadamente, ganhando os 2 turnos do Rio-São Paulo, a chamada Primeira Academia, que era um time espetacular, conseguiu grandes goleadas contra Flamengo, Vasco, enfim, uma campanha sensacional, o célebre gol de 8 segundos, menos de 8 segundos do Gildo, e um time muito bem montado pelo Philpo. Tão bom era aquele time que dos 17 jogadores que atuaram pelo Palmeiras nos 3-0 contra o Uruguai, cuja base era o Peñarol, que no ano seguinte, 66, será campeão do mundo contra o Real Madrid, além de, claro, campeão da América, e que também fazia parte da base da boa seleção uruguaia, que fez uma boa Copa da Inglaterra no ano seguinte. O Palmeiras foi escolhido porque era o melhor time do Brasil, o presidente... o governador de Minas, Magalhães Pinto, era palmeirense também e precisava de uma seleção para jogar contra o Uruguai. E o Palmeiras jogou. E era tão bom aquele Palmeiras do Philpo Nunes que dos 17 jogadores que entraram em campo, só 3 nunca jogaram antes ou depois pela seleção brasileira. Só 3 atuaram naquele jogo. Entre eles, o Dario, Ferrari e principalmente o Tupanzinho, que foi um baita jogador, mas era tão bom, tão rico o futebol brasileiro nos anos 60 que só deu pro Tupanzinho jogar uma vez pela seleção, e ele jogou, fez gol, assim como o Germano, assim como o Rinaldo, e foi a despedida do Julinho Botelho, que estava lesionado para entrar em campo, mas um jogador espetacular da história do futebol brasileiro, foi a campo, foi o capitão desse dia, que o Palestra Itália, que não pôde ser Itália, foi o Brasil em 1965, no 7 de setembro, uma data evidentemente histórica para o futebol brasileiro e mais ainda para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Vanderlei, uma pergunta, por favor. Você não acha que deveríamos meter um fax e pleitear o título mundial por essa conquista? Bom, porque o Uruguai, ele era muito forte. Em cima disso tudo, temos que fazer o título mundial. Eu acho que vale o mundial essa vitória. Até nesse momento de homenagem, você tem que pentelhar. Atenção. Estou pleiteando. Mandarei o fax. O Menon, meu querido amigo e colega do UOL, escreveu mais um texto brilhante sobre hoje. Só discordo, não é mais importante que a Copa Rio o Palmeiras ter jogado pela seleção, e não é mais importante que o N campeonato também, né? Porque o N campeonato, você pode discutir se Taça Brasil é brasileiro, é bem discutível, o Robertão é brasileiro, é difícil discutir. Agora, não foi, repito, o único feito palmeirense, mas é outro grande feito, ainda mais para um clube que, entre aspas, era de quintas colunas, de traidores da pátria, e que foi o próprio Brasil, e que não precisa valer o Mundial. É para quem pode.